Fala aí, minha família Caipora, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 29 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazermos as nossas análises, beleza? E não se esqueçam que o nosso canal traz para vocês sempre os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 27 de março, tá? Nossos resultados foram medianos, mas eu trouxe para vocês que tivemos 21 palpites com 13 greens e 8 reds, tá? Não foi um dia comum para a gente, como estamos acostumados a ter, beleza, galera? Já no dia de hoje tivemos 25 palpites com 10 greens e 6 reds, tá? Temos 9 jogos ainda para acontecer, não atingiremos os 80%, mas teremos um resultado satisfatório, provavelmente para os nossos palpites. Beleza, galera? Não se esqueçam da nossa planilha, que ela está aqui no link com o topo dos comentários, beleza, galera? Não se esqueçam de salvar nos favoritos do seu navegador. E também não se esqueça das nossas redes sociais e do nosso canal no WhatsApp. O link também está no topo dos comentários. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Fala, galera, vamos iniciar aqui com os nossos palpites, mas antes não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o seu palpite nos comentários sobre o que vocês acham do nosso canal e também um palpite sobre os jogos que estamos oferecendo para vocês. Beleza, galera? Vamos lá então, sem mais enrolação, separei Al Ittihad Jeddah versus Al Fayha. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. Separei isso porque o Al Ittihad tem 67% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Fayha tem 50%. No histórico são 10 vitórias para o Al Ittihad, 1 empate e 5 vitórias para o Al Fayha. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Ittihad vem sofrendo gols a 7 jogos e o Al Fayha vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Ittihad, over 2,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei agora na Argélia, Annaba versus Constantine. Separei essa partida com o mercado de vitória seca para fora. O Constantine tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Annaba tem 56%. Verificando em séries, o Constantine vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Constantine nas últimas 4 partidas que ele disputou das 6. E verificando o Annaba, ele venceu apenas 2 partidas e inclusive ele empatou uma e foi para os pênaltis. Então eu acredito que para as partidas nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Adelaide United versus Western United. Separei essa partida na Austrália com over gol no primeiro tempo. O Adelaide tem 51% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 50%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Adelaide, 2 empates e 3 vitórias do Western. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Shamal versus Al Ahly Doha. Separa essa partida no Qatar com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para as duas equipes e na forma recente, o Shamal tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al Ahly Doha ele tem 56%. No histórico são 3 vitórias do Shamal, 4 empates e 2 vitórias do Doha. E a média de gols é de acima de 2,5. Em série do Doha vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, apenas um jogo do Shamal contra o Moaiter que foi 0-0. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Al Ittihad Kaba versus Ajman Club. Separei essa partida no Emirados Árabes com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Kaba tem 49% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ajman Club ele tem 56%.
No histórico são 7 vitórias do Al-Ittihad Calva, 2 empates e 8 vitórias do Admin Club. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Calva vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos dos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo nos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Costa Rica, separei Municipal Zeledon versus Santos de Guapiles. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Zeledon tem 51% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos de Guapiles tem 6%. No histórico são 25 vitórias do Zeledon, 15 empates e 26 vitórias do Santos de Guapiles. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm sem vitórias nos últimos 5 jogos e o Guapiles vem perdendo 4 partidas dos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, não temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Mas eu acredito que para essa partida, nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Áustria-Viena versus Blau Weiss. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Áustria. O Áustria-Viena tem 58% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linz tem 33%. No histórico são 2 jogos com 2 vitórias do Áustria e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Áustria vem a 5 jogos vencendo e o Linz vem a 5 jogos sem vencer. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Capaz versus Karabag. Separei essa partida com under 4,5 gols no Azerbaijão. O Karabag tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e nos últimos 9 jogos ele tem 72% de aproveitamento. O Capaz tem 50%. No histórico são 22 vitórias do Karabag e 4 empates. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Capaz, under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Gent versus o Standard Liège. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Bélgica. O Gent tem 58% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Standard tem 44%. No histórico são 40 vitórias do Gent, 13 empates e 28 vitórias do Standard. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Gent vem marcando a 6 jogos e o Standard vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Gent também, over do 1,5 gols nas últimas 5 partidas das 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria dos partidos de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida agora na Dinamarca, Silkeborg versus Fredericia. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Silkeborg tem 60% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fredericia tem 44%. No histórico são 17 vitórias do Silkeborg, 1 empate e 3 vitórias do Fredericia. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Silkeborg vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, North Island versus Aarhus. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O North Island tem 49% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aarhus tem 56%. No histórico são 28 vitórias do Norte, 16 empates e 19 vitórias do Aarhus. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Norte vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do Norte em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Norte vem vencendo ou empatando nas últimas partidas, perdeu apenas só para o Copenhaga e o Aarhus, ele fora de casa, vem perdendo a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Kaunas Nomads versus Newtown. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Kaunas tem 60% de probabilidade de vitória, com a forma recente 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newtown tem 11%. No histórico são 24 vitórias do Kaunas, 8 empates e 15 vitórias do Newtown. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Kaunas não empata 5 partidas e o Newtown também, porém o Newtown perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Kaunas, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shamrock Rovers versus Bohemians.
Separei essa partida com under 3,5 gols. O Shamrock tem 59% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bohemians tem 50%. No histórico é 29 vitórias do Shamrock, 19 empates e 29 do Bohemians. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Shamrock vem marcando a 9 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Glentoran vs Linfield. Separei essa partida com over 1,5 gols agora na Irlanda do Norte. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Glentoran tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linfield tem 72%. No histórico são 18 vitórias do Glentoran, 18 empates e 37 vitórias do Linfield. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Linfield vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Glenavon contra o Glentoran que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rakow vs Hut. Separei essa partida na Polônia com over 1,5 gols. O Rakow tem 67% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hut tem 44%. No histórico são 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rakow vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Na casa do Rakow, over 1,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Chaves. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Benfica tem 83% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chaves tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Benfica, 1 empate e 1 vitória do Chaves. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em série do Benfica vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas, principalmente quando o Benfica joga em casa. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Estrela contra o Sporting. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Sporting tem 75% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela tem 33%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 3-2 do Sporting. E em séries o Sporting vem marcando a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Apenas uma partida do Famalicão contra o Estrela que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bakatopola vs Vozdavac. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Baka tem 64% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vozdavac tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Bakatopola, 5 empates e 1 vitória do Vozdavac. A média de gols é de 3 gols. Em séries, do Topola vem vencendo a 3 partidas e o Vozdavac vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bakatopola, over 1,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Napredak contra o Bakatopola que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Stade Neomais vs Sion. Separei essa partida na Suíça com over 1,5 gols. O Sion tem 54% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stade tem 39%. No histórico são 3 vitórias do Sion e 1 empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sion vem marcando as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Stade temos over 1,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Neuchâtel contra o Sion que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube América contra o Atlético São Luís. Separei essa partida no México com over 1,5 gols. O América tem 69% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético São Luís tem 28%. No histórico são 14 vitórias do América, 3 empates e 7 vitórias do São Luís. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o São Luís não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do América, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube Puebla versus Tigres.
Separei essa partida com um over 1,5 gols. O Tigres tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puebla tem 17%. No histórico são 20 vitórias do Tigres, 12 empates e 12 vitórias do Puebla. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Puebla vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Puebla, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas dos Tigres que foi abaixo de 1,5. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Huracan versus River Plate. Separei under 3,5 gols para essa partida na Argentina. O River Plate tem 47% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Huracan tem 28%. No histórico são 7 vitórias do Huracan, 6 empates e 10 vitórias do River Plate. E a média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Em séries, o River Plate vem vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes também, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cádiz contra o Granada. Separei essa partida na Espanha com under 3,5 gols. O Cádiz tem 46% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 17%. No histórico são 2 vitórias do Cádiz, 6 empates e 4 vitórias do Granada. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Granada vem perdendo há 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cádiz, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Burgos contra o Espanhol. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico são 1 vitória para o Espanhol e 1 empate, e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Espanhol vem sem derrotas nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em apenas uma partida de 2. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols em quase todos os jogos, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Watford versus Leeds. Separe essa partida com over 1,5 gols na Inglaterra. O Leeds jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Watford tem 28%. No histórico são 7 vitórias do Watford, 5 empates e 10 vitórias do Leeds. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leeds vem vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Watford, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Peterborough versus Carlisle United. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Peter tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carlisle tem 17%. No histórico são 5 vitórias do Peter, 3 empates e 2 vitórias do Carlisle. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Peter vem sofrendo gols há 5 jogos e o Carlisle também. E nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei Tamworth versus Bishops Stortford. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Tamworth tem 89% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bishops tem 0%, perdeu as últimas 9 partidas. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do Tamworth. E em séries o Tamworth vem sem derrotas a 5 jogos. O Bishops vem perdendo, como eu disse. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Al-Ittihad Jeddah versus Al-Fayha, over 1,5 gol no primeiro tempo para Adelaide United versus Western United, over 1,5 gol no primeiro tempo para Al-Ittihad Calva versus Admin Club, over 1,5 gols para Kaunas Quay Nomads versus Newtown. Separei over 1,5 gols para Estrela versus o Sporting, over 1,5 gols para Baka Topola versus Vozdovac, under 3,5 gols para o Huracan contra o River Plate, under 3,5 gols para Burgos contra o Espanhol. Separei over 1,5 gols para Peterborough versus Carlisle United. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Tamworth versus Bishops.
Separei over 1,5 gols para Clube América versus Atlético São Luís e over 1,5 gols para Ghent versus Standard de Liège. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!